A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. Quero aqui desejar nesse primeiro vídeo do ano, desejar a todos vocês aí que estão inscritos no canal. E se você não está inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos. Espero e desejo de todo o meu coração que você e a sua casa sejam extremamente abençoados pelo Senhor e principalmente que todos nós estejamos aí no centro da vontade de Deus. Que possamos aí nesse ano que estamos começando, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E vamos prosseguir, como diz o livro do profeta Oséias, vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Jesus está voltando, irmãos. Então eu quero desejar aqui nesse primeiro vídeo do ano de 2022, eu quero desejar a todos vocês um ótimo ano, um ano na presença de Deus, um ano queimando de amor por Jesus, um ano onde você possa aí manter o altar do teu coração aceso, queimando, ouvindo a voz do Espírito e vivendo o verdadeiro Evangelho, irmãos. Como precisamos entender como igreja, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como ministros de uma nova aliança em Cristo, como precisamos entender, irmãos, o verdadeiro Evangelho. E aqui, queridos, eu não tenho aqui a pretensão de ter a palavra certa, a explicação certa, mas eu quero falar daquilo que queima o meu coração. E nesse primeiro vídeo do ano eu quero falar justamente sobre o Evangelho é Cristo. Esse é o título deste vídeo, desta palavra, que espero que edifique você mais uma vez. E que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais aí. O Evangelho, irmãos, é Cristo, é uma pessoa. O Evangelho não é um conjunto de regras ou de doutrinas, mas o Evangelho é uma pessoa, é uma vida que recebemos do próprio Pai, do próprio Criador, e é a vida do seu Filho, que é Jesus. Bem, eu quero ler aqui hoje, nesse vídeo, irmãos, eu quero ler apenas 3 textos para fundamentar aqui essa palavra. Eu quero ler o texto de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, uma palavra por demais conhecida. Ele diz assim, Lucas 9, 23, dizia a todos, Jesus falava isso a todos, não é para alguns, mas para todos. Olha só, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que coisa linda, irmãos. É uma paulada aqui, Jesus falando a todos aqueles que intencionam viver o Evangelho. Ele diz assim, vou dividir aqui em 3 tópicos. Se alguém quiser. Jesus não obriga ninguém, irmãos, a segui-lo. Mas uma coisa eu vejo nítida nesse texto. Você quer me seguir? Eu não te obrigo. A decisão é sua. Só que é impossível você seguir a Cristo com a sua vida natural. Em outras palavras, você quer me seguir? Primeira lição, não será do seu jeito. Irmãos, e aqui eu não quero estender muito, porque o meu objetivo é ter esses vídeos bem objetivos. Por causa do tempo, irmãos? Hoje ninguém tem tempo para nada. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, quando Jesus diz assim, se alguém quiser, não será do seu jeito. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, vivendo o Evangelho da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, irmãos. Eles não se baseiam mais naquilo que está escrito, Como Jesus lá na tentação, no seu confronto ali, naquela batalha contra Satanás lá no deserto, em Mateus capítulo 4, Jesus respondeu tudo, está escrito. Hoje a maioria das pessoas, irmãos, das igrejas vive um evangelho da sua própria cabeça. Eu acho
que é assim. E não é, irmãos. Nós temos que viver um evangelho baseado no está escrito. Então esse é o primeiro tópico, irmãos, aqui desse texto, né? E diz assim, a si mesmo se negue. Então, se você quiser, não será do seu jeito. Segundo tópico, segundo degrau aqui, irmãos, a segunda camada dessa palavra, a si mesmo se negue. Irmãos, não tem como vivermos o evangelho se não houver renúncia. Palavrinha essa, irmãos, que ninguém no contexto evangélico quer ouvir hoje. Renúncia? Eu tenho que me renunciar, auto-renunciar? Tenho que abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas vontades? Exatamente, irmãos. Não existem mais vontades, existe a vontade de Deus. Lembram do que Jesus falou em João capítulo 4, 34? Uma comida tenho para comer que vós ainda não conheceis, fazer a vontade do meu Pai. É a vontade, no singular, irmãos, não é no plural. Não são mais as nossas vontades. Amém, irmãos? Não são mais os meus propósitos, é o propósito de Deus, que é edificar a sua igreja, edificar o seu corpo na terra, o corpo de Cristo que é a igreja, irmãos. A casa onde Deus irá habitar plenamente no seu governo milenar, na sua volta. É essa casa que está sendo edificada, irmãos. Essa casa que procede da nossa união com o cabeça que é Cristo. A pedra principal dessa casa, e nós somos as pedras que se unem a Ele, formando assim essa casa, esse tabernáculo aonde Deus irá habitar. Que coisa linda, irmãos, que coisa tremenda. Então, irmãos, negue-se a si mesmo, um evangelho de renúncia. Um evangelho de renúncia. Sabe, irmãos, eu fico pensando que nessas últimas décadas o evangelho foi basicamente assim, venha para Jesus que Jesus vai solucionar os seus problemas. Venha para Jesus que Jesus vai melhorar teu casamento, vai melhorar tua vida financeira. Venha para Jesus que Jesus vai resolver teus problemas. E problemas esses, irmãos, que muitas vezes nós mesmos nos enfiamos neles. Agora, irmãos, o verdadeiro evangelho, e aqui pasmem, deveria ser, venha para Jesus e se prepare para perder tudo. Venha para Jesus e se prepare para abrir mão de tudo por amor a Ele. E ter somente Ele, irmãos. Ele é suficiente para nós. Vivermos um evangelho onde Cristo é o suficiente. Aonde eu não preciso colocar ingrediente humano algum, irmãos. Cristo me basta. E Cristo deveria bastar para nós, irmãos, a igreja hoje, em 2022. Às portas da volta de Jesus, Cristo deveria ser o suficiente para a igreja. Bom, sigo aqui. A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, não é uma renúncia de um dia apenas, não é o tomar a cruz de um dia na semana apenas, é todos os dias, irmãos. Hoje, quando eu acordei, a minha oração foi: Jesus, eu submeto o meu velho homem, o meu homem interior, o Gustavo carnal, o Gustavo natural, eu submeto a ele ao comando, ao governo do teu Espírito. Somente assim, irmãos, é que nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida e vamos conseguir fazer a vontade de Deus na terra. Sermos a expressão de Deus na terra, irmãos. A igreja só tem um mandato: levantar a imagem do Filho de Deus na terra, irmãos. É sermos a expressão de Cristo no meio das trevas. É sermos a expressão da luz do Filho de Deus em meio a tanto caos. Este é o principal e único mandato da igreja de Deus, levantar a imagem do seu Filho. E isso não é uma obra de um dia apenas na semana, irmãos, como muitos fazem. Tome a sua cruz e siga-me, dia após dia. Irmãos, uma outra lição aqui. Nós não podemos pegar a cruz de Cristo e ficar passeando com ela.
O nosso destino é o Gólgota, é o lugar da morte, é o lugar da morte desse velho homem, irmãos, que insiste em imperar e se sobressair no meu dia a dia. Então, irmãos, esse texto de Lucas 9:23 é um chamamento para vivermos o evangelho, o verdadeiro evangelho, sem mistura, irmãos. Amém? Sem as promessas de muitos bens materiais nessa terra. E eu quero ler aqui, irmãos, um outro texto que se encontra no Evangelho de Mateus 16. Evangelho de Mateus 16, 24 e 25. Jesus disse assim: então disse Jesus a seus discípulos, olha só, se você é um discípulo de Jesus, se prepare. Se alguém, de novo, se alguém, que lindo, irmãos, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, não obriga, mas ele deixa uma coisa bem clara: não será do seu jeito. Você não vai viver o verdadeiro evangelho de um evangelho da sua cabeça, dos seus conceitos, não, será do meu jeito. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. Aqui está, irmãos, algo tremendo. Quem quiser se salvar, vai ter que aprender a perder a vida. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é um evangelho poderoso, irmãos. Não é um evangelho baseado em doutrinas que tentam te mudar por fora. A tua roupa, teu corte de cabelo, não faça isso, não faça aquilo, o pode ou não pode, não. O evangelho é poderoso, irmãos, porque ele é uma obra de Deus de dentro para fora. É uma obra de arrependimento que começa dentro aqui da casa de Deus, que sou eu, que somos nós, a igreja, irmãos. Esse é o evangelho poderoso. Se você quer se salvar, nós vamos ter que aprender, irmãos, a perder a nossa vida por amor a Ele. Por quê, irmãos? O evangelho é isso. Jesus deu a sua vida por mim, por nós. E nós, igreja, temos que aprender a dar a nossa vida agora por Ele. Talvez muitos estejam pensando assim: nossa, que heresia. É só você olhar para a história da igreja, tanto no livro de Atos como nos livros de história. Você vai ver que aqueles homens que viveram o verdadeiro evangelho em Cristo, entenderam que eles é que deveriam ter morrido na cruz, mas aquele homem inocente chamado Jesus pagou a dívida deles. E agora, eles morreram por amor a Cristo. E não foi assim, irmãos. Homens, apóstolos, discípulos, pastores, que foram entregues nas arenas, devorados por leões. Outros, na época de Nero, foram acesos como lamparinas no meio da cidade e nos palácios reais do imperador. Homens que se negaram, famílias inteiras que se negaram a renunciar a Cristo. Não, o nosso rei é Jesus. O nosso rei não é César, não é Nero. O nosso rei é Jesus e por isso morreram, entregaram suas vidas por amor a Cristo, irmãos. Esse é o evangelho. Não é heresia o que eu estou falando aqui, irmãos. E para finalizar, eu quero ler o texto da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, irmãos. No versículo 25, é uma palavra poderosa para os nossos dias. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. João vai dizer assim. Eu vou ler o versículo 24, com foco no 25. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa. Se você puder pegar sua Bíblia, irmão, acompanhar essa leitura depois, ó.
Esta é a promessa no singular, não é no plural. Não é estas são as promessas, não. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Ele mesmo quem, irmãos? Jesus. João aqui está falando de Cristo. Que Cristo nos fez ele mesmo uma promessa no singular, vírgula, a vida eterna. Esta é, irmãos, a promessa que ele nos fez. E eu finalizo esse vídeo, irmãos, desejando que nós como igreja possamos nesse ano de 2022 vivermos o verdadeiro evangelho que é a pessoa de Jesus. E esse homem, esse Jesus, ele nos fez uma promessa, a vida eterna. Esse é o evangelho da eternidade. Eclesiastes 3:11, e pôs Deus a eternidade no coração do homem. Não é um evangelho de coisas, não é um evangelho sobre obter coisas nesse mundo, mas é um evangelho para nos preparar para a vida eterna com Cristo. Renúncia, morte do eu, crucificar o velho homem, irmãos, para que Cristo viva em nós e através de nós. O que Deus espera de nós, irmãos, ele não nos fará uma cobrança das coisas de fora, mas ele vai nos cobrar daquilo que ele nos deu dentro. Ele vai pedir o talento de volta. E esse talento é a vida do filho. O que você fez? O que vocês fizeram com a vida do meu filho? Que eu compartilhei com vocês e coloquei dentro de vocês. Que você seja abençoado, tocado, seja ministrado pelo Espírito de Deus com essa palavra no meu canal. E que você possa compartilhar, irmãos. Que você possa aí deixar o seu like. Eu peço a você, deixe o seu comentário daquilo que Deus te ministrou nesse vídeo. E não esqueça de compartilhar. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal. Em nome de Jesus, Shalom.